Quanto pior for sua autoestima, pior será as suas decisões. Acho importante conversar sobre isso daí. Não é um tema que eu vejo muitos cristãos conversando sobre isso. Porque o cristão vive numa bolha, né? Ele acha que é num estralar de dedos ali que as coisas acontecem, né? Tipo, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e me siga. Essa frase de Jesus é uma construção. Você vai gastar uma vida inteira para se negando, tomando a sua cruz e seguindo o mestre, tá? Então, quando a gente está falando de autoestima, é muito importante que os cristãos eles tenham entendimento de como isso daí funciona. A autoestima é uma questão interna do ser humano, é uma crença que ele tem a respeito dele mesmo. É a forma com que ele enxerga a si mesmo e atribui valor ao que está enxergando. E por que que isso é tão importante? A pessoa pode ser cristã, a pessoa pode ter sido evangelizada, ela pode até ter recebido o Espírito Santo. E mesmo assim, se ela não tomar o devido cuidado, ela vai manter áreas da vida dela intocadas por Deus e sendo governada por crenças que ela construiu ao longo da vida dela. Toda essa questão da autoestima, ela é construída desde a infância. Se você pegar um estudo muito famoso de John Bowlby, que ele vai explicar como o ser humano ele desenvolve a forma dele de se relacionar, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Então, cuide da sua autoestima. Tenha uma autoestima resolvida com você. Se você não tomar esse cuidado, você vai continuar buscando uma aprovação externa para questões internas, para aspectos que Deus ele já supriu dentro de você. E você não consegue se alimentar desse suprimento que o Espírito Santo depositou dentro de você. É muito comum você ver, principalmente as mulheres, quando elas começam a frequentar ali uma comunidade, ou até mesmo fora de uma comunidade, né, fora do cristianismo, fora da fé, elas sofrerem com autoestima. Homem sofre menos com autoestima, mas ainda assim, a mulher ela sofre muito. Então você vai ver mulheres, seja dentro da igreja ou fora da igreja, que aceitam migalhas no relacionamento, que aceitam passar por cada situação, cara, que eu realmente, se eu não entendesse como funciona a mente humana, eu ia ficar, sei lá, biruta tentando compreender, mas agora eu entendo isso. É uma questão de carência, é uma questão de baixa autoestima. A pessoa acredita que se ela largar um relacionamento que ela já está há anos, ela nunca mais vai encontrar ninguém, né? E, geralmente as pessoas que têm baixa autoestima, elas têm a tendência a se relacionar com pessoas manipuladoras, narcisistas. Então, o que eu quero te dizer? Eu poderia simplificar falando para você assim, você não precisa ter baixa autoestima, porque Jesus te ama, né? Ou poderia falar para você, cara, negue-se a si mesmo, ignora essas questões aí pessoais, porque isso daí não vai ser importante para o futuro ou para Deus. Mas não é assim. A vida aqui, ela precisa ser vivida de forma cuidadosa. Então,
Perceba, a quantidade de pessoas hoje que buscam uma validação externa. Perceba a quantidade de mulheres que ficam se expondo sensualmente na internet em busca de validação, de curtida, de comentário, de pessoa ali dando em cima dela. Perceba como o homem, ele vai para academia para ficar forte, depois ficar se mostrando nas redes sociais. Ou quando ele, sei lá, compra um carro legal e ele tá... Tudo isso daí são tentativas vazias de resolver questões internas. Eu repito, enquanto você não resolver a sua autoestima, você vai continuar buscando uma validação externa. Então, como que você pode começar a resolver sua autoestima? Eu vou falar assim, alguns aspectos que eu acho importante, tá? Primeiro, sim, é importante que você cuide do seu corpo, do seu peso, da sua aparência, tá? Tô falando pra você ficar sensualizando, não tô falando pra você, vou meter o shape pra ficar tirando uma fotinha no espelho da academia. Não, tô falando pra você o seguinte, cuide do seu peso, cuide da sua aparência. Na medida que a grana for entrando, compre roupas melhores, sabe? Invista numa academia, faça um treino, né? Faça uma dieta, né? Corte um pouco de açúcar, de carboidrato. Invista na sua saúde, entendeu? Passa no nutricionista, no preparador físico, cuida de você, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. A gente para de beber quando vira cristão e depois começa a comer demais, porque toda reunião gira em torno de comida. Mas tem um aspecto que eu vou falar agora que é o mais importante, na minha visão. Busque ser inteligente. Busque conhecimento, ser alguém intelectual. Tem um estudo bem interessante, feito com mulheres, que os pesquisadores recrutaram uma grande variedade de mulheres, assim, de vários, assim, pessoas diferentes, assim, né, grupos diferentes da sociedade, todos do sexo feminino. E eles ranquearam quais hábitos eles eram mais atraentes para as mulheres. Então tava lá, praticar atividade física, essas coisas. Sabe qual foi o hábito mais atraente de uma mulher, que uma mulher achou, de um homem? A leitura. Tava lá cozinhar, cuidar de filho e leitura. Perceba, estou falando de uma questão assim, de você ser alguém atraente por ser, assim, ser intelectual vai te deixar mais atraente, né? Perceba, existe uma equivalência. Quanto mais ignorante e desprovido de inteligência uma pessoa é, mais ela vai tentar chamar a atenção pelos atributos físicos dela. Tem até aquelas piadinhas, né? Tipo, nossa, a pessoa é mó bonita, mas na hora que abre a boca, fica feia. Perfeito? Busque ser alguém intelectual, ter conhecimento, para você ter uma conversa boa, para você ter uma boa ideia para trocar, para você, sabe, ser alguém interessante, ter domínio sobre vários assuntos. Entende o que eu quero te dizer? Cara, eu sinto tristeza quando eu olho para os cristãos e percebo que eles hoje vivem numa bolha.
onde eles não conseguem transitar por essa sociedade aqui sem parecer uma aberração. Eu não estou falando assim que você vai ser aceito pela sociedade, lógico que não. Os seus valores são contrários aos valores que a sociedade hoje incentiva, aprova. Então, será impossível você ser cristão genuíno e ser aceito por essa sociedade. Mas, ponto e vírgula, na medida do possível, você precisa transitar pela sociedade e ter domínio sobre as coisas que acontecem. Sem ficar espiritualizando tudo. Isso daqui é do demônio, aquilo ali é do demônio, tal. E aí você pega esses aspectos emocionais que governam a vida das pessoas, porque a gente é governado por crenças e por sentimentos. Foi assim que Deus fez. Por isso que Ele pede para você se entregar a Deus, entregar um culto racional do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, né? Não é? Tudo louva a Deus. E Deus que decidiu que fosse dessa forma. Não, porque agora eu sou extremamente racional. Não é. Isso daí é tema para outro vídeo. Então, para concluir, cuide da sua autoestima, resolva as suas questões internas, né? Eu deixei aqui pelo menos 3 meios, mas o que eu acredito que seja mais importante é você ter conhecimento. O conhecimento vai te deixar mais atraente. Por quê? Porque você vai ter uma conversa melhor, ideias melhores. Você vai ser alguém agradável. Tá bom? Bom, é isso daí, tá? Não deixe de se inscrever no meu canal. Aqui eu trago esses conceitos bíblicos, essas ideias para a gente discutir, para a gente construir ali um diálogo, né? Mas de uma forma que eu acho importante, acessível às pessoas. Tá bom? Tamo junto. E é só o começo.